Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, paz aí e vamos tocar nosso curso aí, tá? É o seguinte, na aula passada a gente falou sobre capacidade térmica e hoje nós vamos falar sobre calor específico. Lembra que eu tinha falado que cada material ele tem um calor específico porque dependendo do seu material, ele consegue absorver mais rápido ou menos rápido a energia denominada calor. Porém, não é só isso. Você também tem que levar em consideração o quê? A massa do material. Se você tiver uma pequena esfera de metal, ele vai esquentar rapidamente. Se você tem uma grande quantidade desse mesmo metal, ele vai demorar mais tempo para absorver a energia, tá? O calor. Então, nós vamos falar agora sobre calor específico, que é exatamente a parte que leva em consideração a massa do material. Então, para a gente calcular a quantidade de calor, levando em consideração a massa do corpo, nós vamos usar esta fórmula aqui, Q igual a mc vezes delta T, tá? Q igual a M vezes o C vezes o delta θ. Onde Q é quantidade de calor, M a massa do corpo, C é o que a gente chama de calor específico e delta θ, variação da temperatura. Então, e na fórmula anterior a gente tinha visto o quê? Que Q é igual a Czão vezes delta θ, tá? Onde Q era a quantidade de calor, Czão é a capacidade térmica e delta θ é a variação da temperatura. Agora vocês entendem por que eu faço um C cortado aqui. Esse C significa que é um Czão, uma letra maiúscula, que significa a capacidade térmica. E esse cara aqui é o Czinho, que não está cortado, é o Czinho. A gente chama de calor específico. Dessas duas fórmulas aqui, nós concluímos que o Czão, que é a capacidade térmica, é igual ao M, que é a massa, vezes o Czinho, tá? Aliás, eu risquei aqui, tá errado, tá? É Czinho, tá? Czão é igual a M, que é a massa, vezes o Czinho. Capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Ora, parece muito claro, né? Esse cara aqui é muito parecido com esse cara aqui, ó, tá vendo? A diferença é que desse lado tem o MCzinho e esse cara tem o Czão. Então, Czão só pode ser MCzinho. Resolvido. Então você tem um bloco de vidro de massa de 300 gramas e está inicialmente a uma temperatura θi de 25 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do vidro, o Czinho, né, ele vale 0,20 calorias por grama grau Celsius, calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do bloco até θf, temperatura final, de 40 graus Celsius. Bom, qual que é a primeira informação que nós temos aqui? O θi e o θf, né? Temperatura inicial é 25 graus Celsius e você quer aquecer esse bloco de vidro até que ele chegue à temperatura de 40 graus Celsius. Portanto, o θf, a temperatura final, é de 40 graus Celsius. E você tem o θi e o θf, você consegue calcular o delta θ. Delta θ é a variação da temperatura. A gente já viu inúmeras vezes que é a temperatura final, θf, menos a temperatura inicial, θi. Substituindo os valores de θf e θi, nós temos que delta θ, a variação da temperatura, vai ser 40 menos 25. Delta θ, portanto, é 15, tá? 40 menos 25 costuma dar 15. Não esqueçam da unidade, tá? É 15 graus Celsius. Bem, como aqui no exercício, no enunciado, nós temos aqui o valor da massa e do calor específico, nós vamos usar a segunda fórmula, que é a que a gente acabou de aprender, que é o Q igual a M vezes o Czinho vezes o delta θ. Substituindo os valores, nós temos que M é a massa,
um bloco de vidro de massa M igual a 300 gramas. Então, M é a massa que vale 300 gramas. Czinho é o calor específico do vidro. O calor específico do vidro é 0,20. E delta θ, nós acabamos de calcular, é de 15 graus Celsius. Bom, realizando aqui a conta, 300 vezes 0,20 vezes 15, nós vamos obter 900. Então, a quantidade de calor necessário para elevarmos a temperatura de um bloco de massa, um bloco de vidro, né, de massa 300 gramas, elevar a temperatura de 25 até 40 graus Celsius, a quantidade de calor necessária vai ser de 900 calorias. Bem, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Realize os exercícios na aba de atividades e até a próxima vez. Até logo!